Marnopchina, Marnopchina, les drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre soin. Boa tarde, tudo bem? Ó quem tá voltando. Olha quem tá voltando. Pra contextualizar vocês, eu ontem entrei numa live ali, eu tô voltando no TikTok e eu tô avaliando se voltar para o TikTok é uma boa. Tive uma interação com dois marxistas-leninistas, ou dois simpatizantes no caso. E nesse debate, nesse debate de embate de ideias e de história e teoria, eles falaram uma parada sobre um determinado episódio da história, que é a Makhnovitina. Então, resumindo, que é um processo de comunização e coletivização feita por anarquistas na Ucrânia no mesmo período da Revolução Russa. Ela acontece em 1918 e vai até mais ou menos 1921. Nesse processo você tem um conflito de interesses entre o Exército Vermelho, que é o exército dos bolcheviques e do processo da União Soviética pela linha leninista e tudo mais, que até então ela não era leninista. O processo que a gente entende, a historiografia da Revolução Russa, que começa em 1904, que vai com as revoltas dos soviets e vai até mais ou menos 22 com a NEP. E a conformação do projeto, que aí é um debate se é uma conformação para um avanço ou um retrocesso. E nesse ambiente de revolução, então existiu no sudeste da Ucrânia, um lugar chamado Makhnovitina, que eram regiões comunalizadas, federadas em comunas, feitas por anarquistas. A grande figura que se destaca nesse processo é o Nestor Makhno. Acontece que na expansão e na treta, e principalmente na questão da contra-revolução, dos países internacionais tentando frear a revolução, a Makhnovitina teve um papel importante porque ela serviu de tampão. Porque se você olhar o mapa da Europa, você vê que você tem acesso da Rússia pela Ucrânia. E então esse exército negro fazendo o seu processo revolucionário comum, esse socialismo por viés anarquista, expandindo o território e servia de tampão, porque ele ia enfrentando as forças nacionalistas e contra-revolucionárias, e isso calhou para os bolcheviques. E aí quando essas coisas começaram a se conformar, houve um embate de interesses entre o Exército Negro e o Exército Vermelho. Porque o Exército Vermelho, de origem leninista, queria estatizar e centralizar tudo. Principalmente do Dybenko e do Trotsky, que estavam na questão militar naquele processo. Por que eu estou contando tudo isso? Porque a experiência socialista pelo viés anarquista da Makhnovitina ela vai se esfacelar pelas investidas do Exército Vermelho. E isso é uma treta histórica entre anarquistas, principalmente na historiografia. Geralmente historiadores ou militantes ideólogos que fazem propaganda se debatem nessa questão. Porque o Exército Vermelho invadiu e traiu o Exército Negro, que serviu de apoio, e traiu 3 vezes, em 3 momentos, o Exército Negro. E acabou com a Makhnovitina. E nesse processo de traição, você tem muita documentação que foi capturada pela Tcheca, arquivada e depois trabalhada em forma de manipulação de informação, deturpação, revisionismo, para difamar essa disputa ideológica de propaganda. Aí que entra então a live que eu estava ontem. Uma dessas formas de propaganda toda torta e enviesada é o diário da esposa do Makhno, que é essa moça aqui, ó, vou mostrar para vocês. A nossa querida Alina Kuzmenko, tá? Ela faz parte do processo anarquista, enfim. E aí, no processo da Makhnovitina, com a expulsão do Makhno e a dissolução das comunas, a Alina, ela tinha um diário na tentativa de, inclusive, neste livro aqui, ó, que está todo grifado, etiquetado, e todas as polêmicas em relação a antissemitismo do Makhno, banditismo, tem muito mais dedo de propaganda em relação ao Exército Vermelho e toda a propaganda em torno dessa questão, por via marxista-leninista, do que de fato ocorreu. Não estou dizendo para vocês que não houveram excessos. O desfecho da Makhnovitina, o diário da Elina, ele é extraviado. E ontem, 2 camaradas usaram os argumentos da Elina para falar sobre a questão do machismo em torno do anarquismo e de determinados processos, o que de fato é um problema, isso é um problema no socialismo e na esquerda como um todo. Mas essa propaganda aqui bolchevique, ela é
eu fiquei sabendo que ela é muito batida. Então eu queria ler um pouquinho com vocês, se vocês me permitirem. Ele é um texto da Wikipédia, tá? Mas ele tem boas fontes, eu verifiquei as fontes. E aí ele começa da seguinte forma. Segundo Robert Eidmans, em 29 de março de 20, o diário descoberto na posse de Feodora Gaenko, que havia sido morta durante um ataque dos vermelhos em Gulaipolé. O documento apresenta Nestor Makhno como alcoólatra, descreve casos de punição extrajudicial pelo exército revolucionário insurgente contra unidades requisitantes. Tudo narrado na perspectiva de uma mulher que observava a campanha insurgente em primeira mão. O documento foi encontrado nos arquivos de Eidemanis pelo historiador soviético Mikhail Kubani, que utilizou como fonte para descrever um confronto entre insurgentes camponeses violentos e funcionários urbanos. O documento foi destacado como falsificado por Peter Arshinov, autor deste livro. Ele próprio, Nestor Makhno, que em vez de alegarem que o diário que ele e Kuzmenko haviam mantido foi usado para a própria história de Arshinov sobre a Makhnovitina. Mas, desde que Kubani publicou seu livro sobre a Makhnovitina em 27, o diário permaneceu como uma fonte fundamental para a historiografia soviética. Então, dentro de uma literatura e de uma historiografia que reforça toda a construção da memória e do protagonismo e da importância da história soviética, ou seja, da Revolução Russa, na perspectiva dos feitos dos bolcheviques, né? Então, tá vendo como não é só trazer um documento, é tratar o documento, é entender o contexto. Foi apenas na década de 1960, durante a sua entrevista com o historiador russo Sergei Sermanov, que Kuzmenko confirmou a legitimidade do diário e não podia atestar a prisão dos eventos escritos em versão publicada, contestando especificamente a caracterização do Makhno alcoólatra. Então você tá vendo como é cheio de polêmica? Existem determinadas colocações ali que não foi a Alina que escreveu, né? E aí vai avançar mais para frente. A autenticidade do documento foi contestada em vários graus na historiografia makhnovista. Vladimir Litvinov afirmou que ele havia sido forjado pela Tcheca e que a própria admissão de Kuzmenko havia sido uma mentira. Para não colocar ela e sua filha sob o maior escrutínio das autoridades, Sean Peterson contestou que Kuzmenko tivesse qualquer motivo para mentir, observando que o relato de Kuzmenko sobre a apreensão do diário diferia drasticamente de Eidemanis, e quem ele acusou de revisionismo histórico para fins de propaganda, detalhando a diferença entre o texto original e a versão falsificada publicada por Eidemanis. Tanto Peterson quanto Alexandre Skirda, que são dois historiadores da historiografia anarquista, afirmaram que a autenticidade do diário só poderia ser estabelecida por meio de análise grafeológica. Michel Mallet também o descartou como uma fonte não confiável para eventos específicos, devido à falta de evidências corroborativas, enquanto Colin Dark concluiu sua própria análise sobre a autenticidade do diário, considerando o texto como de fonte primária. Então percebam vocês, você tem um debate em torno desse documento, mas ele não é uma fonte confiável em relação aos relatos da Alina, principalmente porque ele foi tratado pelos arquivos da República Soviética. O problema do tratamento feito pelos garotos foi de não colocar no contexto as afirmações. Isso é um problema. E aqui eu tô dizendo que o anarquismo não é limpinho. A coisa é muito limpinha, é aí que tem um problema mesmo. Teve erros. E ninguém tem vergonha aqui, né, enquanto militante, enquanto propagandista, enquanto estudo, de esconder essas coisas. Mas a gente faz o exercício da autocrítica. E que essa autocrítica, ela é o próprio exercício do avanço do anarquismo dentro da sua tradição. Porque a forma como foi construída a narrativa ontem, no argumento dos garotos, foi que isso é um entrave no anarquismo, uma pedra fundadora do anarquismo, por isso que ele não avança. E não é isso. Fizeram um exercício muito parecido quando liberais ou historiadores liberais vão tentar falar sobre a própria experiência soviética. Tem aquele cara lá do Brasão das Armas, que é horrível, né, e que não é historiador, que lançou um texto que ele foi desmentido, que foi praticado o que exatamente os garotos fizeram aqui hoje. Que você pinça um documento e você tira ele do contexto. Cherry pick. Obrigado.